Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane Rego Oliveira. Eu quero inicialmente agradecer a lembrança do meu nome para participar aqui do Congresso Nacional Online de Ciências da Saúde, onde nós vamos falar agora sobre boas práticas da manipulação dos alimentos. Bem, sou graduada em agronomia pela Universidade Estadual do Maranhão. Sou doutora em agronomia também pela Universidade do Almas de São Paulo. Sou docente hoje do Departamento de Ciências Fisiológicas, DCF, da Universidade Federal do Maranhão, onde desenvolvo pesquisas sobre segurança e contaminação alimentar. Sou líder também do grupo de pesquisa na área, grupo este certificado pelo CNPq. Bem, vamos falar das boas práticas na manipulação de alimentos. Mas o que seriam as boas práticas? Na verdade, são práticas de higiene que visam garantir que os alimentos sejam seguros ao consumo. Tá? Então, essas práticas, elas seguem é, normativas de higiene de manipuladores, escolha de armazenamento, preparo do local de consumo. Todos esses cuidados, eles visam evitar a ocorrência de doenças que são provocadas pelo consumo desses alimentos, se estiverem contaminados. Né? Só lembrando que as boas práticas, elas não nasceram do nada, né? Elas são norteadas pela legislação. Então, existem legislações e regulamentações que norteiam as boas práticas de manipulação de alimentos. Então, a gente tem as principais, a RDC 216, né, que é uma norma que visa estabelecimento de procedimentos para manipulação de alimentos em serviços de alimentação, como bares, restaurantes, lanchonetes, né? Na verdade, são requisitos higiênicos sanitários para as boas práticas. E a RDC 275, que estabelece esses requisitos e outros, como, por exemplo, controle de temperatura, né, local, como o alimento está exposto à venda, né? Então, nessa resolução, ela mostra a segurança que é necessária para transporte também dos alimentos. Outras regulamentações, a gente tem algumas portarias, né? Então, são portarias locais em que tratam desse transporte e produção de alimentos. São portarias regulamentadas pelas vigilâncias sanitárias, né, que também versam com relação à qualidade e proteção de alimentos. Então, aqui eu mostro para vocês o quão é difícil a gente trabalhar com alimento, né? Então, o alimento, ele pode sofrer influência desses 4 fatores, dentre outros, né? Mas os mais importantes são esses. Então, quando a gente fala de alimento em ambiente, produção de alimento e presença de animais, né, já é um ponto negativo. Então, animais domésticos não devem estar presentes em locais de manipulação e produção de alimentos. Né? Então, cachorros, suínos, aves, né, principalmente, que a gente acha tão inofensivo, né, que são os animais de estimação. Então, eles não devem estar presentes em ambiente de manipulação de alimentos. E os que a gente chama de pragas, né, que são os ratos, baratas, moscas, formigas, né, que podem ser, sim, vetores para a transmissão de doenças, né, na verdade, vetores para a contaminação do alimento, e o alimento ingerido pode transmitir doença. Né. Outro fator muito importante é o fator ambiental. Então, a gente chama até isso de saúde ambiental, em que a gente tem qualidade do ambiente, né? Então, se o ambiente está limpo, se ele tem sujeira, lixo acumulado, se tem acúmulo de água, né? Se para a produção de alimento a água é potável, é de qualidade, então a gente tem que ter uma água de qualidade não só para a produção do alimento, mas também para higienização, né? Outro fator importante são o que a gente chama de utensílios e equipamentos, né? O que são os utensílios? Faca, talher, né? Garfo, que são garfo e faca, colher,
e as superfícies de corte, né, que erroneamente a gente chama de tábua de corte. Porque se a gente chama de tábua de corte, a gente pressupõe que seja de madeira. E a tábua de madeira, ela não é, ela é contraindicada para a produção de alimentos, né? Mas as panelas, os equipamentos, né, o fogão, geladeira, então todos eles, se não for também higienizados, se não obedecer às boas práticas, serão fonte de contaminação. E por último, eu deixei o mais importante, né, que é o manipulador de alimentos. Tá? Então, quem manipula o alimento, que a gente tem uma visão errada do manipulador, acha que é só o cozinheiro, né, mas mais para frente a gente vai ver direitinho quem são os manipuladores de alimentos. Aqui eu coloquei um quadro para a gente ter noção de como é sério e importante a higienização do manipulador, né? Aqui mostra que 90% das células do seu corpo são germes, né? Então, são dados que chegam a nos espantar, né? Exemplo, couro cabeludo chega a ter 1 milhão de germes por centímetro quadrado. Então, aí mostra a necessidade da gente utilizar os EPIs, né? No caso aí, a touca, tá? Então, quem são os manipuladores de alimento? A gente imagina que é só o cozinheiro, né? Mas manipulador de alimento é toda e qualquer pessoa que trabalha com alimentação, né? Ou seja, vai desde a produção, a coleta, transporte, recebimento, preparo e distribuição do alimento. Então, desde o produtor de alimento lá, o agricultor, né, chegando aos atravessadores, no estabelecimento chega às pessoas que lidam com o alimento, né, quem recebe o alimento, quem manipula o alimento, que seria o cozinheiro, prepara, e quem serve o alimento, né, que seria o garçom. Então, todos esses são chamados manipuladores de alimento. Então, devem seguir as boas práticas na manipulação de alimento. A gente quer aplicar as boas práticas para obter um alimento seguro, né? E o que seria um alimento seguro? É um alimento em que a gente possa fazer o consumo sem que este cause qualquer agravo à nossa saúde, né? Então, o consumidor vai lá e adquire aquele alimento visando, né, suprir as suas necessidades fisiológicas, dentre outras, e com isso não seja contaminado por nenhum tipo, não adquira uma doença, tá? Na produção de alimentos, na manipulação de alimentos, a gente tem uma série de perigos, né, que podem rondar e devem ser tomados vários cuidados para isso. Então, a gente tem os perigos que a gente chama de perigos físicos. Aqui vocês podem ver um, né, que é um cabelo na comida. Outro perigo físico, uma sopa, mosca na sopa. Então, são perigos, né, peças de fragmentos de metal, pedaços de vidro, né? Então, esses materiais, eles podem ser provenientes de equipamentos que quebraram, né? E no caso de pedaços de unha, cabelo, né, de manipuladores que não seguiram as boas práticas de manipulação. E todo mundo sabe o quão desagradável é a gente se deparar com um quadro desse, né? Fora esses perigos físicos, a gente tem os perigos químicos, né? Aí são os resíduos de substâncias químicas, dentre eles o detergente que a gente usa para higienização, né, e limpeza. Então, se ele não for utilizado em quantidade adequada, ele pode deixar resíduo no alimento, que com o tempo pode causar algum dano à sua saúde, né? Fora aqueles que a gente não consegue controlar. Exemplo, a utilização dos agrotóxicos no campo. Então, deixam resíduos no alimento. Então, aí a gente tem que confiar na, na, na na segurança que o produtor do alimento dá, né, nas normas que ele tem que seguir também. E os perigos biológicos, né? Então, esses perigos são contaminações por bactérias, fungos, vírus, né? Então, todos esses micro-organismos podem estar presentes em todas essas etapas, inclusive na etapa de produção de alimento. O que é contaminação? É todo e qualquer contato que a gente tenha com micro-organismo ou qualquer substância que
prejudique a qualidade do alimento. A gente chama de qualidade sanitária, né? Quando aquele alimento ele não está apto para consumo. Ou então, se a gente consumir aquele alimento que está com a qualidade sanitária duvidosa, eu posso adquirir doenças de origem alimentar, né? Até hoje, uma nomenclatura também doenças de transmissão hídrica e alimentar, tá? Que são doenças de origem alimentar? Então, a gente tem intoxicações e a gente tem infecções, quando a gente fala de doenças de origem alimentar. Que são as intoxicações alimentares? Elas ocorrem quando os micro-organismos em geral, eles secretam uma toxina no alimento, a gente consome o alimento contaminado por essa toxina e adoece. Então, aí a gente tem uma intoxicação, né? Já a infecção alimentar, necessariamente, o micro-organismo está presente no alimento que a gente ingere. E aí, dentro do nosso organismo, esse micro-organismo se multiplica e causa a doença, né? Então, a gente tem um exemplo de uma infecção alimentar bem conhecida, que é a salmonelose, né? Que tem como agente causal a salmonela, que é uma bactéria muito encontrada em ovos, né, produtos derivados de ovos, como maionese, tá? Então, essas doenças ocorrem no nosso organismo devido à ingestão desses alimentos contaminados, né? Ou com o patogênico mesmo, com agente patogênico, ou com toxina que ele secreta. Principais causadores de contaminação são vírus, fungos, bactérias, que podem proliferar rapidamente. Então, em um ambiente com falta de higiene, esses micro-organismos multiplicam numa fração de segundos, então muito rápida a multiplicação desses micro-organismos em condições adequadas para eles. Principais sintomas dessas doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados, eles podem variar, né? Então podem ser diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais, febres, dentre outros, né? E nos casos mais graves, as intoxicações podem levar até complicações, como a insuficiência renal, né? Que pode também levar à morte. E o que é higiene? A gente liga a higiene somente à higiene pessoal, necessariamente, né? Mas a higiene é um conjunto de regras de limpeza que não é só pessoal. A limpeza do ambiente, de trabalho, dos equipamentos, dos utensílios. Então, é muito importante que a gente tenha preceitos de higiene, né? Porque nem sempre a gente consegue ver a contaminação, sinais de contaminação, porque são micro-organismos. Então, a gente não consegue ver a olho nu, só com o uso de microscópios. Então, a gente poderia citar aqui algumas boas práticas de higiene pessoal de maneira bem geral. Os cabelos do manipulador, eles devem estar sempre limpos, né? A barba sempre bem feita, manter as unhas limpas e cortadas, as roupas dos manipuladores sempre limpas e confortáveis, tá? Usar uniformes limpos, proteger o cabelo, então a gente usa os EPIs, né, a touca, como um protetor. Lembrando que a touca, ela tem que ser usada cobrindo as orelhas, né? Todo o couro cabeludo tem que ser coberto, para que não tenha aquele inconveniente de achar um cabelo na comida, né? Usar sapatos fechados, as unhas têm que ser bem cortadas, deve estar sem esmalte também. Lavar as mãos sempre de forma adequada. Aqui um videozinho bem rápido de uma forma adequada de higienização das mãos.
como vocês viram, a higienização das mãos não é tão simples como a gente pensa, né? Então, são pré-requisitos que a gente precisa para higienizar as mãos de maneira adequada, né? Então, alguns passos, né, como vocês viram no vídeo. Então, é importante que a gente siga esses passos para a higienização das mãos. Então, a gente tem também que aplicar as boas práticas, não só na manipulação de alimentos, mas também na aquisição, recepção e armazenamento dessas matérias-primas. O que seriam matérias-primas? São todos esses ingredientes que a gente vai usar para elaborar uma preparação, tá? Então, existe matéria-prima perecível e não perecível. Para isso, a gente, na aquisição da matéria-prima, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, tem que adquirir matéria-prima de fornecedores confiáveis, o transporte tem que ser realizado em condições adequadas, e a matéria-prima perecível, uma vez adquirida, ela tem que ser transportada em condições de refrigeração, né? Verificar se a matéria-prima está em boa qualidade, uma vez adquirida, observar o prazo de validade dessa matéria-prima, né, e as matérias-primas com prazo de validade vencida deve ser devolvida, né, e aquelas que necessitam de refrigeração têm que observar a temperatura. Aqui a gente pode se deparar com um quadro, né, de armazenamento de matéria-prima, mas lá de cara a gente pode observar que é uma condição inadequada. Então, aqui a gente pode ver produto perecível, né, carnes aqui, todos empilhados aqui no chão, condições insalubres de armazenamento, né, local enferrujado, sujo, né, caixas abertas, material exposto, e aqui de matérias-primas não perecíveis também, organização, armazenamento inadequado, empilhado, né, então aqui são condições que não seguem as boas práticas de armazenamento, né. Então, como deve ser o local de armazenamento? Então, as matérias-primas pouco perecíveis, elas têm que estar em local limpo e organizado, né? Os alimentos devem ser armazenados sob estrados, prateleiras, afastados do chão, né? Aí para também facilitar a higienização, né? Espaços entre a matéria-prima para garantir ventilação, e se utilizados pallets e estrados, devem ser bem limpos e resistentes. Tá? Para matérias-primas perecíveis, então a gente tem que ter um armazenamento em temperatura refrigerada ou congelada, depende do material, né? Dentro do local de armazenamento tem que estar, a matéria-prima tem que ser organizada de maneira adequada, respeitando inclusive o prazo de validade, evitar excesso de alimento armazenado, para não sobrecarregar o armazenamento. Às vezes a gente vê isso, a pessoa empilha num freezer em algum lugar um monte de matéria-prima, sendo que vai sobrecarregar o equipamento, que não vai disponibilizar a temperatura adequada. A matéria-prima e alimentos semi-prontos devem estar adequadamente embalados e o uso deve respeitar o prazo de validade. Então, se a gente abre uma embalagem, a partir do momento que abre a embalagem, ela perde o prazo de validade informado, né? Dependendo do produto, ele tem que ser logo consumido. Para as matérias-primas, sem obrigatoriedade de prazo de validade, segundo a RDC, eu tenho aí o exemplo arroz, né, o sal, adota-se o procedimento, aquele que a gente conhece do primeiro que entra, o primeiro que sai. Tá? Então, se eu comprei algum produto, exemplo, um macarrão esse mês, comprei 5 sacos de macarrão, sobrou 2, e eu vou ter que adquirir mais macarrão. Então, o que eu faço, eu consumo desses 2 que são mais velhos primeiro, para depois adquirir os que foram comprados posteriormente. Tá? Aqui a gente tem algumas condições de um local de fornecimento de alimento. Olha como é importante a gente obedecer às boas práticas.
Então, vocês puderam ver aí que foram lavrados autos de infração, né, baseados naquela legislação que a gente viu, né, a 216, 275, dentre outras. Então, o órgão fiscalizador vai lá e, se não estiver cumprindo com as normas da legislação, o ambiente de produção de alimentos, ele é multado, né, lavrado um auto de infração, né, que custa lá, vocês viram os valores. Então, o ambiente, ele tem que ser sempre limpo e organizado, né, livre de lixo, entulhos, materiais que não estão sendo usados. Então, local de manipulação de alimentos, somente o material que vai ser manipulado, né? Então, conservar sempre limpas as superfícies de manipulação, as bancadas, as mesas, as áreas ao redor do local. Lembra sempre da saúde ambiental, aqueles 4 fatores que a gente viu, né? O manipulador, utensílios e equipamentos, os animais lá, os vetores e o ambiente. Então, quando a gente manipula alimento, a gente tem que sempre observar essas 4 vertentes, tá? Então, os alimentos já preparados, a gente tem que ter o cuidado em acondicionar em locais protegidos, né? Então, cobertos, protegidos contra insetos e outros, poeira e outros fatores nocivos, né? Medidas de higiene durante o preparo dos alimentos. Então, a gente tem que fazer a higienização. Então, todos os equipamentos e utensílios devem ser higienizados, né. Então, as lixeiras devem ser forradas com sacos plásticos, devem ser mantidas tampas, né, e higienizadas diariamente. No caso das boas práticas, né, a gente tem em cada estabelecimento um manual de boas práticas de fabricação, né, e nesse manual são descritos todos esses procedimentos, juntamente com a constância deles, né, que deve ser efetuado. Então, não deixar água empoçada, não utilizar vassouras para varrer o ambiente de manipulação, geralmente se passa panos úmidos para que fazer com que, para que não aconteça que a poeira fique em suspensão, né? Óleos e gorduras utilizados nas frituras não devem ser aquecidos acima de 180 graus, dentre outras recomendações, né? Deverão ser tomadas medidas eficazes para os produtos prontos ou pré-cozidos, então não entre em contato com produtos crus, porque aí sim pode haver a contaminação cruzada, né? Um produto que não está contaminado pode ser contaminado pelo contato. E como diminuir a contaminação cruzada, que é o contato de um alimento contaminado com outro que não? Então, a gente tem algumas recomendações. Primeiro, não colocar alimentos crus na mesma bancada que os alimentos preparados, né? A utilização de roupas adequadas, né? E as superfícies de corte. A gente sempre fala isso. A gente recomenda uma superfície de corte para produtos de origem animal, outra superfície de corte para produtos de origem vegetal, dentre outras coisas. Tem locais que usam até mais de duas superfícies de corte, né, que devem estar sempre bem limpas. Então, não adianta cuidar da higiene dos alimentos se forem manipulados com utensílios e equipamentos mal higienizados, né? Se possível, quando a gente for higienizar os equipamentos, desmontar aqueles que são passíveis disso. A lavagem tem que ser feita antes do uso ou entre as trocas de um alimento por outro. Não deixar restos de alimentos ou gorduras nos cantos, né? Não deixar a torneira aberta, deixar secar naturalmente ou em local apropriado, colocar os utensílios em locais limpos, né? A gente pode fazer a desinfecção e sanitização. Então, qual é a diferença entre a desinfecção e a sanitização? Na desinfecção, a gente destrói inativa fungos e bactérias, né? São os micro-organismos, mas não necessariamente as formas de resistência, né? Que são as formas de esporo. Então, elas ficam ali nas superfícies rígidas. Então, a gente faz a sanitização, que a gente tira, reduz esses micro-organismos a níveis considerados seguros, né, com base nos parâmetros que já foram pré-estabelecidos. Para desinfecção, a gente utiliza o hipoclorito de sódio, né, a conhecida água sanitária, na diluição de 1 colher de sopa para cada litro de água, né, deixando em contato com a superfície por 15 minutos. Né? Nunca desinfetar a superfície entrar em contato com álcool 70, né?
Aplicar o desinfetante, a solução, ela deve ser preparada preferencialmente no momento próximo ao uso, né, e utilizar aproximadamente 6 horas após a diluição. Aqui a gente tem algumas frequências, né, de higienização, então lá no manual de boas práticas que, dependendo de cada estabelecimento de fornecimento de alimento, vai, instituir, né, vai elaborar, mas a gente tem aí exemplo, os pisos, né, e rodapés, eles têm que ser limpos higienizados diariamente, as paredes têm que ser higienizadas semanalmente, a geladeira tem que ser higienizada semanalmente, e a bancada diariamente, né, isso vai depender muito do uso dessa bancada, da intensidade, né. Panos de limpeza devem ser lavados e fervidos após o uso, as vassouras ou balde devem ser lavados com frequência, separar os equipamentos utilizados para limpeza de chão e limpeza de mesas, o lixo tem que ser removido diariamente, ou se no caso do local de produção de alimentos tiver um fluxo muito grande de descarte, tem que ser, retirado quantas vezes for necessário, né, em locais, guardados, lixeiras tampadas, acionadas por pedal. Materiais de limpeza, é importante que esses materiais sejam aprovados pela pela, Anvisa, né, então é importante que lá tenha um número do registro no Ministério da Saúde, né, para que a gente não trabalhe com produtos piratas. Então aqui eu deixo para vocês, né, a gente falou, o assunto é muito extenso, a gente falaria aqui muito tempo, mas é uma contribuição singela que eu quero dar ao congresso, tá. Então agradeço mais uma vez a comissão organizadora do Congresso Nacional Online de Ciências da Saúde, aqui vocês têm o meu e-mail institucional e o meu contato, então qualquer dúvida, sugestões, alguma informação que queiram, estarei disponível a vocês, tá bom? Então boa tarde, muito obrigada.